Reverendíssimo Padre Diomar, nosso pároco, estimada Natalice, nossa coordenadora paroquial da catequese, na pessoa da qual cumprimento todos os catequistas dessa turma de Crisma. Amados jovens e adultos que vão receber o sacramento do Crisma, queridos padrinhos e madrinhas, famílias, internautas que nos acompanham, povo de Deus aqui presente. Geralmente nos domingos do Advento não se aconselha a celebrar a Crisma, mas por razões pastorais, em detrimento do tamanho da diocese e das grandes exigências, então o bispo pode dispensar esta exigência da Igreja na liturgia. E nós acolhemos com muita alegria essas turmas de catequese para receberem o sacramento da Crisma, que é o sacramento que, de certa forma, expressa aquela força do batismo, de modo a que o que recebe esse sacramento se coloca diante de Cristo como um soldado do reino, para defender a fé, para crescer no espírito de igreja. A liturgia do tempo do Advento não somente nos faz recordar as promessas de Deus sobre o Messias, mas também nos vai mostrando os traços da missão deste Salvador, tão prometido e tão esperado. O Advento, ele é composto de dois momentos fortes. Esse primeiro momento, nós concentramos nossa piedade, nossa oração em preparação à segunda volta de Cristo na glória. Do dia 17 ao dia 24, nós vamos concentrar a nossa espiritualidade na celebração do Cristo que veio na carne, que se encarnou no seio de Maria e nasceu pobre em Belém. O profeta Isaías, na leitura de hoje, usa uma imagem impressionante do velho tronco de Jessé, isto é, da dinastia já antiga de Davi, nasceria uma tenra haste, modesta, frágil, pequena, mas débil. Um rebento. Querem coisa mais frágil, mais débil? Qualquer criancinha travessa pode quebrar, estilhoar uma haste. E, no entanto, sobre este rebento tão frágil, repousará o Espírito do Senhor. Esta haste é o ungido pelo Espírito, é o Messias, o Cristo de Deus, brotado da casa de Davi. João o Batista diz, no Evangelho de hoje, que ele nos batizará com o Espírito Santo e com o fogo, isto é, com o fogo do Espírito. Só Ele pode fazer isso, porque somente Ele é pleno do Espírito Santo. Espírito de sabedoria e de discernimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de ciência e de temor de Deus, que são esses dons que nós aprendemos na catequese, que o Espírito Santo derrama sobre nós. E nós podemos perceber como é santo o Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o prometido pela boca de todos os profetas no Antigo Testamento. Ele não julgará pelas aparências, veja o quanto isso é importante. Nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os pacíficos. Nós sabemos que o nosso mundo
caminha com grande dificuldade, o mundo todo, pela falta de paz, pela quebra da liberdade. Nós vivemos momentos difíceis, inclusive no nosso país, em que um estado de exceção vai se colocando e a liberdade das pessoas vai sendo subtraída. Isso é muito perigoso, porque nosso Senhor Jesus Cristo, uma das características dele é a liberdade. Quando nós somos livres em Cristo, nós vivemos a plenitude da pessoa. Uma pessoa escrava, uma pessoa sem liberdade é um vivo morto. E a gente pode ver isso na China, na Venezuela, em Cuba, na Nicarágua, na Coreia do Norte, onde as pessoas sem liberdade, elas vivem como zumbis, na mão dos tiranos. Isso é muito triste. Por isso esses lugares perseguem o cristianismo. Porque o cristianismo é muito claro, porque ele dá esse poder de liberdade ao coração de quem aceita Jesus. Jesus não tira a nossa liberdade, dizia o Papa Bento. Ele não é um peso, queridos jovens. O Papa disse isso para os jovens numa jornada mundial. Cristo não é um peso. Cristo não tira a nossa liberdade, mas pelo contrário, Ele suaviza a nossa vida e nos dá realmente a verdadeira liberdade. Tanto é que os próprios mártires, quando são levados ao martírio, eles morrem numa profunda liberdade, porque o tirano, ele mata o corpo, mas não mata a alma. Aqui está essa revolta da tirania contra Deus, contra Cristo. E os países comunistas, eles vivem essa tirania. O ódio é não poder interferir na consciência, no profundo das pessoas. Podem matar a alma, mas não mata o espírito. Pode dominar a liberdade do corpo, pode encerrar o cristão no cárcere, mas o seu interior é livre. Nenhum tirano nesse mundo é capaz de impedir uma alma de orar, de expressar a sua liberdade interior. Esse é o nosso Rei, é Jesus, odiado sempre pelos inimigos da liberdade. Que Rei bendito, que santo Messias é Jesus. Que esperança para o nosso coração cansado, para o nosso mundo desiludido, porque Ele vem curar os corações, vem trazer o perdão de Deus àqueles que o acolherem. Conhecerão a verdadeira paz quem aceitar Jesus no coração. E o profeta Isaías diz: vai haver uma paz para aqueles que aceitam o Cordeiro. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha com o boi, e a criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa. E o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. É uma figura de linguagem que o profeta Isaías usa para que nós possamos acolher no coração, isso uma mensagem 600 anos antes de Cristo, daquilo que é o Messias, daquilo que é Jesus. Jesus é o Rei da paz.
Que sonho, meus irmãos, uma humanidade reconciliada. Hoje nós vivemos um Brasil dividido, toda uma complexidade nós estamos vivendo, muito medo, muita angústia, muito sofrimento. E a gente sabe que tudo isso é causado pela tirania, por aqueles que querem vestir uma camisa de força na liberdade das pessoas. E aqui nós temos que reconhecer que não é o povo que cria isso, mas o Supremo Tribunal, com a anuência covarde do Senado da República, que ao invés de trilhar o caminho da objetividade, mas querem impor os desejos de um sistema podre, de uma mídia nauseabunda e de todo um contexto cultural anticristão, antifamília, antivida, antiliberdade. Quem acolhe Jesus jamais entra nesse caminho, porque passa a fazer parte de um novo povo, a Santa Igreja de Deus. Mas esta paz já trazida pelo Messias precisa ainda aparecer claramente no mundo. E aqui não nos iludamos, o mundo não conhecerá a paz de verdade. O coração humano não conhecerá o sossego enquanto não acolher a verdade que é Cristo, o Cristo do Pai, o Senhor Jesus. O sonho que Deus sonhou para nós é para que toda a humanidade, ao ouvir Jesus, não poderá ser sonhado e realizado sem o nosso sim. E o trágico é que o mundo vai dizendo não. Este Natal 2022 certamente acontecerá dentro de um mundo mais pagão do que no ano passado. Que pena, né, gente? Cada vez mais nós estamos vivendo um mundo marcado pelos vícios, pela mentira, pela violência. E nós cristãos, que somos um pequeno resto, e vocês hoje que recebem a crisma, temos uma missão neste mundo, nesta situação atual. Precisamos escutar o profeta que hoje nos ensinou o seguinte: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Raça de víboras, diz João Batista, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzir frutos que provem a vossa conversão. E aqui a gente precisa de abrir um parágrafo para dizer isso. Nós estamos aqui, a igreja cheia. Mas será que nós todos aqui temos a igreja dentro do coração? Porque não basta vir à igreja, é preciso que a igreja entre dentro de mim. A igreja não sou eu, não é o padre, não é o papa. A igreja é o mistério da Páscoa, é o ressuscitado. Será que nós já temos Jesus no coração? Porque quando nós temos Cristo dentro de nós, a fé, ela produz a vida moral coerente com aquilo que é a vontade de Deus. Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas pelo fato da igreja não estar dentro delas, lá fora elas vivem o paganismo. Quantos que já preparam um Natal regado a bebida alcoólica, a músicas indecentes, sem sequer vir visitar o presépio, e muito menos a missa? Esse não é o caminho que Deus traçou para nós, esse não é o sonho de Deus. E João Batista diz, o machado já está posto na raiz da árvore, e todo aquele que não produzir fruto será cortado e lançado ao fogo. A gente precisa perguntar todo dia, onde eu vou passar a eternidade depois da minha morte? Para onde vai a minha alma após a minha morte? Precisamos pensar nisso.
Então, o advento, esse tempo que nós estamos vivendo, é de alegre expectativa. É também tempo de juízo. O mundo precisa do nosso testemunho, da nossa palavra de verdade, de esperança, do nosso modo de viver, inspirados nas palavras de fogo do Cristo Senhor. Um cristão não mente, um cristão não pratica desonestidade, um cristão não nega pagar as suas contas, o cristão luta para manter o seu casamento até o fim. Os jovens cristãos guardam a pureza, a castidade para o casamento. Uma família cristã jamais deixa de ensinar os seus filhos a rezarem, a virem à igreja, a ter esta amizade com nosso Senhor. Por isso que a minha fé gera dentro de mim não somente a ética, que é o respeito, mas gera em mim a moral, uma vida sempre no caminho da luz, não no caminho das trevas. Eu sugiro a todos que revejam o seu modo de viver, conforme João Batista nos ensina hoje, e acolha a misericórdia de Deus. Eu tenho tanto tempo que eu não me confesso, não comungo. Mas então procura o sacerdote para fazer uma confissão, para reatar o seu amor com Deus. Muitos de vocês da Crisma que confessaram, confissão nula. Porque você está no pecado, confessou para crismar, mas já pecou. Está na prostituição, está nas drogas, está na pornografia, está na desobediência. Vai lá, faz uma confissão falsa, essa confissão não vale. Por isso, quem confessou para crismar, mas está no pecado mortal, não deve receber a hóstia. Fica sentado, fica quieto, porque você comungar em pecado grave é a mesma atitude de Judas, que depois que comungou das mãos de Jesus, teve coragem de vender Jesus. E depois o diabo, abusando dele, ele quis desmanchar o negócio. E os sacerdotes do templo riram na cara dele. E o diabo diz: já que você está derrotado, então agora vai, suicida, porque você termina com o drama que está dentro de você. Viu como você é fraco? Nós te tentamos e você caiu. E agora só resta acabar com a sua vida, porque você se lascou com esta opção. É assim que o demônio faz com a gente. Quantos jovens vivem no paganismo porque aceita o que o diabo coloca em suas vidas. A nossa obediência é a Cristo e a sua igreja, não é ao mundo. Nós não podemos ter compromisso com o mundo. As pessoas que têm compromisso com o mundo, elas vivem das coisas do mundo. É o que a gente vê nos conchavos políticos aí, todo esse processo nauseabundo que nós estamos vivendo no Brasil, as caretas que vão se aparecendo, todas não estão olhando para as necessidades do povo, mas olhando aonde vai arrancar dinheiro, aonde vai pegar o bem público, onde está a cena do crime anterior para você voltar naquela cena. São pessoas pagãs. E não se iludam. Muitos dos que foram eleitos agora, que parecem bonzinhos, que parecem honestos, que vão defender os valores que nós defendemos, que nada, já estão vendendo-se. Já estão nas reuniões das madrugadas, recebendo já as propostas de propina para apoios. Esse é o mundo. Agora, onde essa gente vai passar a eternidade? Os milhões desse mundo não compram o céu. Você pode comprar a justiça aqui no mundo, fazer todas as maracutaias que fazem
para roubar dos pobres, para roubar da educação, da saúde, do desenvolvimento, mas eles não compram lá em cima, porque a palavra de Deus não passa. E esse tipo de gente ouvirá aquela sentença terrível de Jesus na hora da própria morte. Ide, maldito de meu pai, para o fogo eterno. Mas o pobre, a pessoa honesta, o que viveu a sabedoria de Deus no coração, receberá a palavra contrária. Vinde, benditos de meu Pai. Vinde ao coração e à luz do Pai eterno. Como diz a profecia de Isaías hoje, numa de suas passagens mais misteriosas, sentinela, que resta da noite? A sentinela responde, amanhã vem chegando, mas ainda é noite. Se quereis perguntar, perguntai. Vinde de novo. Isaías 21. Quanto restará da noite deste mundo? Não sabemos. Mas amanhã, a aurora radiosa do dia do Messias, de Nosso Senhor, virá. Nós somos as sentinelas que o Senhor colocou na noite deste mundo. Vigiemos, meus irmãos. Ainda que tantas vezes nos perguntamos, meu Deus, quanto resta ainda da noite? Eu já estou cansado. O Senhor não nos impede de perguntar. Se quereis perguntar, pergunta. Mas atenção, Ele não aceita que percamos a esperança, que deixemos nosso posto de vigia. Vinde de novo, diz o Senhor. Eis novamente o convite que Ele nos faz. Vinde de novo. Recomeçai, retomai a esperança, vigiai. Ainda é noite, mas a manhã luminosa está para chegar. Vem, Senhor Jesus, vem, ó Santo Messias, e tende piedade de nós, pecadores. Que vocês hoje, recebendo a crisma, renove o coração de vocês, dentro do coração, esse amor a Jesus, esse amor à verdade, esse amor à liberdade, e lutemos pela nossa liberdade, porque Cristo nos liberta de todas as cadeias nossas, as cadeias dos homens, as cadeias do mundo. Importante é que sejamos livres e fiéis em Jesus, porque somente Ele pode dar sentido à nossa vida e dar força para lutarmos por um mundo melhor. Um mundo de fraternidade, um mundo de justiça, um mundo de paz, um mundo sem corrupção, sem mentira e sem todas as marcas da crueldade e da opressão. Que Nossa Senhora Aparecida interceda por nós, hoje e sempre. Amém.